Para todas, queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidas mais uma vez para falar da palavra do Senhor. Que o Senhor me use e que essa palavra seja para edificar a vida das irmãs. Amém? Eu vou falar hoje um pouquinho de relacionamentos. Na nossa vida, ainda mais agora, em tempos de pandemia, as pessoas têm sofrido muito com os relacionamentos, sofrido com depressão, e às vezes eu venho estudando e meditando na palavra e tem vindo muito para mim sobre a atitude que muitas vezes não é tomada. Conviver com pessoas é difícil, seja no ambiente de trabalho, na escola, na igreja, e principalmente em casa. E Deus nos pede que nós sejamos a sua imagem e semelhança. E para sermos a imagem e semelhança de Cristo, nós temos que parecer com Ele. Nós temos que demonstrar através das nossas palavras e também das nossas ações, né? O que nós somos realmente parecidos com Cristo. E isso é um trabalho difícil, porque muitas vezes, quando diante das adversidades, diante do dia a dia, nós nos aborrecemos, nós nos iramos e nós não conseguimos nos manter a imagem de Cristo, porque Cristo nos ensina que nós temos que ser pacientes, temos que amar o nosso próximo, independente de quem o nosso próximo seja. E assim nós seremos verdadeiros cristãos, se fizermos assim. Então, eu vou abordar alguns aspectos de relacionamentos que não há um entendimento e maturidade em Deus. Muitas vezes acaba se tornando difícil e até insustentável o relacionamento por nossa causa, por falta do nosso entendimento de que nós temos que ser a imagem de Cristo. E, principalmente, o primeiro aspecto seria nosso comportamento diante da adversidade. Existe um versículo que muitas pessoas, por não ter um entendimento correto, sofrem e se sentem até abandonadas por Deus, que está em Mateus 5:39, que diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Significa que, quando Cristo estava lá falando, ele disse que quando alguém te batesse, você tinha que oferecer a outra face. Só que muitas pessoas entendem isso de uma forma literal, né? Que se a pessoa te fere, você tem que deixar a pessoa ali ficar te ferindo a vida toda. E acabam sofrendo muito com as adversidades, sofrendo com as coisas que acontecem, com aquelas agressões que são praticadas contra você, e você não toma uma atitude. E o que Cristo quis dizer ali, nesse versículo, significa que nós não devemos retribuir o mal com o mal. Nós temos que demonstrar de uma outra forma como resolver a situação, não repetindo aquela ação. Então, quando a pessoa te agride, quando Cristo disse, ofereça-lhe a outra face, quer dizer, ele estava com um comportamento oposto ao que aquela pessoa estava praticando, de agressão, e ele estava ali de receber. Então, no caso, nós temos que praticar a ação oposta. Se alguém está te agredindo,
está te ferindo, você leve uma palavra de amor, você tenta fazer um gesto de carinho, agir como Cristo agiria. Porque numa guerra não há vencedor, todos perdem. Então, quando começa aquela agressão mútua, todo mundo perde. Seja uma discussão no ambiente de trabalho, seja uma discussão entre familiares, ou com seu cônjuge, ou uma situação qualquer. Quando a gente alarda a coisa, nós multiplicamos a proporção daquele atrito, daquele conflito, e, em vez de apaziguar, em vez de encontrar a solução, os ânimos ficam ainda mais animados, ainda mais ansiosos, e a crise e o problema se aumenta, em vez de ser resolvido. Mas isso não significa que nós devemos aceitar tudo passivamente. Não significa que a gente tem que aceitar aquela injusta agressão de forma tranquila, passiva, calada. Nós, como cristãos, também temos que saber onde está o limite. E temos que demonstrar e impor esses limites, em amor, é claro. Mas temos que demonstrar para as pessoas como que nós gostaríamos de ser tratadas, até onde nós vamos permitir que aquela pessoa vá. Nesse versículo, Cristo nos mostra que nós não devemos ser vingativos. E quando a gente retribui aquela agressão, aquela situação, na mesma moeda, na mesma proporção, nós estamos sendo vingativos. Tem pessoas que pedem e oram para Deus para que Deus condene aquela pessoa, para que Deus fira aquela pessoa que te feriu. E não é assim que Deus não se comportou, não é assim que Deus faria. Cristo, quando esteve aqui, ele morreu por nós. Ele se entregou pelos seus inimigos, por pessoas que praticavam o mal. E ele morreu e se entregou na cruz por todos nós. Então, é assim que nós devemos fazer com os nossos inimigos. Nós temos que orar em favor deles. Nós temos que amá-los e tentar reverter a situação. Não podemos devolver na mesma moeda e as mesmas ofensas, injustiças e humilhações. Nós não podemos devolver isso da mesma forma. Se nós somos humilhados, somos injustiçados, nós não temos que plantar aquela semente ruim no nosso coração e retribuir aquela ação da mesma forma. Porque ele me fez um mal, eu vou fazer um mal para ele também. E não é assim que Deus se comportaria. Então, se nós queremos realmente ser a imagem e semelhança de Cristo, nós temos que entender que esse não é um comportamento de Cristo e que nós não podemos fazer dessa forma. Dar a outra face é um símbolo de maturidade, de força interior. Fazer o bem para quem nos fere, sair da linha de fogo não alimentando essa ação. Isso nos faz um bem enorme e Deus está vendo tudo isso. Tem uma frase que eu gostei muito quando eu estava meditando e estudando: os fracos não se vingam, os fortes se protegem. Nós não podemos ser fracos e cair nas armadilhas do maligno, fazendo com que nós nos iremos diante daquela ação. Então, por isso que os fracos se vingam, porque eles caem nas armadilhas, eles acabam cultivando aquele mal que está sendo plantado ali. E os fortes se protegem. Nós, como fortes, temos que cuidar um dos outros e cuidar também dos nossos inimigos e mostrar para eles, através do nosso testemunho, como nós devemos ser.
Tem um comentário de Adam Clarke sobre esse versículo que diz: não resista ao mal ou à pessoa má. Então, estou totalmente convencido de que deve ser traduzido. O significado de Nosso Senhor é não repelir uma indignação com outra. Quem o faz é exatamente o que o outro é, uma pessoa má. Então, se nós estamos repetindo aquela ação má, aquela ofensa, aquela injustiça, aquela humilhação que está sendo praticada contra nós, nós estamos sendo igualmente mal. Nós estamos multiplicando a maldade e caindo na armadilha que foi plantada para nós. E praticando o ato oposto, nós estamos demonstrando que Cristo vive em nós, que você é maior que toda aquela situação. Você é maior que aquilo, porque você está enxergando o sofrimento daquela outra pessoa que está ali praticando aquela ação má. Porque muitas vezes nós não nos colocamos no lugar do outro, não sabemos o que levou aquela pessoa a praticar aquele ato mal. O que levou aquela pessoa a estar num momento ruim, estar num dia ruim. E, às vezes, ela está passando por um sofrimento tão grande que ela só sabe externar daquela forma. E, às vezes, você é só alguém para ela desabafar ali, para ela extravasar a emoção que ela está sentindo. E nós temos que tentar olhar com os olhos de Cristo e tentar enxergar o coração daquela pessoa e tentar converter aquela ação má numa ação boa. Em Lucas 14:11, diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Porque se nós nos colocarmos numa situação oposta, se nós nos humilharmos diante daquela ação que está sendo feita contra nós, Deus vai ver a nossa ação. Ele vai nos exaltar por nós estarmos nos colocando como Ele, por nós estarmos praticando o bem em vez do mal, por nós termos o domínio próprio para controlar as nossas emoções naquele momento e conseguir agir de forma contrária àquela ação. Por isso, é uma demonstração do fruto do Espírito, o domínio próprio. Nós praticarmos isso, nós estamos demonstrando que nós temos o fruto do Espírito na nossa vida. Nós estamos praticando isso. É um exercício difícil de se fazer, mas é uma coisa que nós precisamos praticar e tentar não deixar com que aquela situação, com aquela atmosfera nos domine. A sua humildade, simplicidade, combate a autoexaltação e a soberba. Quando nós praticamos essa humildade diante dessa adversidade, nós estamos combatendo essa autoexaltação, nós estamos combatendo uma soberba, nós estamos combatendo a ira. E isso tudo é agradável aos olhos do Senhor. E você será recompensada por isso. Muitos relacionamentos difíceis são formas também de nos lapidarmos, que Deus encontra para que nós sejamos lapidados e sejamos tratados até nas nossas dificuldades. Porque, às vezes, uma falta de paciência, uma falta de equilíbrio, uma ira que nós temos, que muitas pessoas costumam falar que eu tenho pavio curto. Às vezes, acontecem tantas situações de conflitos com você que tem um pavio curto, justamente para que Deus te trate nesse aspecto.
para que você seja lapidado e tratado e saber controlar esses seus instintos. E é uma forma de Deus nos fazer enxergar o que é a vontade dele em nossa vida. Mas temos que ter os olhos espirituais abertos para reconhecer o que de fato está acontecendo ali. No ambiente de trabalho, você, no papel de líder, por exemplo, tem que saber identificar a diferença de você ser um líder ou um chefe, né? Onde o chefe, geralmente, ele é corrompido pela sedução do mundo, seduzido pelo poder, a soberba e até a inveja de seus subordinados que têm algumas qualidades. Já o líder, ele é aquele que está junto com a equipe, que manda e segue junto. Ele não manda, ele segue junto. A ordem, a tarefa que tem que ser executada, ele está ali, junto, compartilhando e executando, ensinando como um ato de amor, de companheirismo. E já em ambientes onde você é liderada, é também como no casamento, tem que saber o que é ser submisso àquela liderança. Então, é importante a gente identificar e a gente saber o que é comando e o que é ter um chefe e o que é ter um líder, até para a gente ser liderado também. Porque muitas vezes a gente está num ambiente onde a pessoa ainda não tem o fruto do Espírito na vida dela, ela ainda precisa ser trabalhada nessa área, e você vê que a pessoa não sabe como tratar você quando você é liderado, quando você está sob aquela chefia. E quando você tem um líder, você consegue seguir aquela liderança com muito mais facilidade, porque você vê aquele amor, você vê aquela atenção na hora do trato. E isso acontece dentro de casa. Por exemplo, a mãe que manda os filhos e que os filhos que veem na mãe só mandando e não estando ali ensinando. Então, nós temos que saber como tratar, como agir nesses momentos também, porque Cristo, ele foi um líder. Ele nos ensinou como agir e ele passou por tudo. Ele fez tudo e ele se entregou por nós. E ele demonstrou em suas ações que nós temos que amar os seus inimigos. Ele deu a outra face, ele demonstrou com atos de amor como nós devemos tratar os nossos inimigos. E você sabe o que é ser submissa? O que é ser uma mulher submissa segundo a Bíblia? É a mulher que segue a liderança do marido, que segue a liderança de Cristo. Estar sob a mesma missão, tanto o marido quanto a esposa. A gente vê muito na internet, na mídia, né? Aquela ojeriza quanto à submissão da mulher. Mas os que não têm o entendimento bíblico, acabam confundindo o que é a submissão e acham que é uma subjugação, né? A pessoa estar debaixo, ter que obedecer ordens. E não é assim. A mulher deve reconhecer que o marido, ele é o sacerdote do lar. Ele tem como líder Cristo. E o marido que segue a liderança de Cristo, ele ama a sua esposa, ele trata bem a sua esposa, ele vive em amor e harmonia dentro de casa. Sabemos que relacionamentos são difíceis, mas conflitos sempre vão haver.
Mas o homem que está sob a liderança de Cristo, ele sabe reconhecer os seus erros e ele se corrige. Ele busca estar sempre buscando acertar, buscando a palavra, e está sempre sob a liderança de Cristo. Ele segue os mandamentos de Cristo. Ele ama a sua esposa e está sempre buscando amá-la, assim como Cristo amou sua igreja. O amor deve reger esse relacionamento. E a esposa que é submissa ao marido, ela compreende isso. Ela vê a liderança do marido que está regido por Deus. E ela entende que aquele lar está seguindo a missão de Deus. Sabemos que nem todos os relacionamentos são assim, porque nem todos os maridos estão seguindo a missão de Deus. Nós temos maridos que não são crentes, nós temos maridos que não têm o entendimento bíblico e que muitas vezes estão praticando atos maus. Em Efésios 5:21 diz que sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o relacionamento, tanto do homem quanto da mulher, ele deve estar sujeito ao temor de Cristo. Quando ele não está sujeito ao temor de Cristo, ele não está sobre a bênção de Cristo. Ele não está seguindo os mandamentos. Só quando há esse entendimento e a busca constante por trazer e deixar que Cristo viva nesse relacionamento, nesse lar, é que vocês podem ter um casamento como a Bíblia prega, como a Bíblia diz. Quando Deus está no controle de todas essas ações, tudo tende a se acertar. Mas existem relacionamentos em que Cristo não rege o lar e o marido está sob a liderança de outro ser. E aí é onde eu vejo o problema, que vou abordar no tópico seguinte, que é quando acontece, e agora nós vemos muito, no momento de pandemia, a depressão de muitas mulheres, que elas ficam esperando uma situação se resolver e não tomam uma atitude. Quando a gente está em Cristo, nós temos que entender o nosso papel no lar. A mulher sábia edifica sua casa, mas de que forma essa mulher edifica sua casa? Então, eu quero abordar com vocês esperar em Deus ou esperar de Deus? Qual a diferença? Quem espera em Deus, vive em Deus. Tem condições de tomar posse das suas bênçãos, pois vive pela fé. Tem esperança, vive em amor, tem na sua vida demonstrações do fruto do Espírito. Consegue enxergar os problemas com mais leveza, olhando com outro ponto de vista, pois crê na vitória. Tem sabedoria para saber esperar a solução chegar. Enxerga o que não é o momento, que muitas vezes aquela situação ainda não está no momento de se resolver. Às vezes a outra parte ainda precisa de uma maturidade. Não é a hora certa, não é a hora certa de falar,
não é a hora certa de agir. Então, quando a pessoa vive em Deus, ela consegue reconhecer esses aspectos e consegue orar e ter esse entendimento em Deus. E por isso, tem na sua vida reflexo do amor de Deus. É aquela que segue, tudo sofre e tudo suporta. Porque está em Deus. Porque consegue reconhecer o momento certo de agir, de praticar a ação, de fazer com que aquela situação seja resolvida. E sabe reconhecer o momento de agir. Porque quando a pessoa está em Deus, ela ora, ela espera, ela ouve de Deus e ela consegue agir com paz. Quando ela sente a paz dentro do seu coração e tem um entendimento do que é para ser feito, ela sabe que ela está em Deus, porque ela tem paz no coração. Mas existem pessoas que esperam de Deus, ficam passivas diante do problema, oram e não fazem nada. Não sabem reconhecer o momento certo, ficam constantemente ansiosas, constantemente perdidas, acham que tudo se resolverá quando Deus quiser e continuam ali sofrendo, orando e passivas diante da ação, diante da situação. Muitas pessoas sofrem e ficam anos e anos sofrendo porque não estão agindo como Cristo. Devemos sim entregar nossa luta para Deus, mas isso não significa ser omisso e ser passivo. Pois não é isso que Deus quer para nós. Deus nos criou para termos prosperidade, para sermos felizes. Mas se andamos segundo a vontade dele, nós só seremos felizes, só teremos prosperidade, só teremos uma vida em Deus se nós agirmos em Deus, se nós estivermos centrados na palavra, agindo conforme a palavra. Em Salmos 1, do 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Se a pessoa está ouvindo a palavra, crendo, tendo a sua fé renovada, orando e entregando sua luta para Deus, ela vai saber reconhecer os conselhos errados, vai saber reconhecer o caminho que vai levar para o inferno, para ter a destruição, seja no ambiente de trabalho, seja numa amizade, seja no relacionamento conjugal. A pessoa que vai praticar uma ação, vai corresponder um conflito, vai agir sob uma direção de conselhos que não estão na Bíblia,
que você não consegue encontrar aquilo ali na Bíblia, não adianta que você não está seguindo o que Cristo faria. Então, você não vai prosperar. Você não será como essa árvore plantada junto a ribeiro de águas. Sua árvore não dará frutos. Suas folhas cairão. E você não terá prosperidade, não terá sucesso naquele conflito. Aquilo não chegará a ter paz. Geralmente, vemos esses casos com cristãos que permanecem sustentando uma situação, orando, esperando que algo caia do céu. Não é assim. Nós não temos que esperar cair do céu. Nós temos que agir também, mas em amor. Pedimos tanto sabedoria ao Senhor que, quando temos que usar essa sabedoria, às vezes guardamos ela na gaveta. E não queremos enxergar o que faz parte da oração. Que oração é orar e ação. Oração. Deus quer te usar o tempo todo. E precisamos permitir isso. Durante um conflito, muitas vezes, Deus também pode estar querendo te usar. Seja através do seu testemunho naquele momento. Se você está ali e vai agir da mesma forma que aquela pessoa agiu, você está demonstrando que não é um cristão de fato. Se você não tem o domínio próprio de se controlar e de agir em amor e de falar no momento certo, de não ter o domínio próprio de controlar as suas emoções e conseguir agir em Deus, como é que você vai demonstrar o exemplo? Como é que você vai demonstrar o que é ser cristão para aquela pessoa e até levar aquela pessoa para Cristo? Faz parte de um relacionamento de amor também a correção. Em um relacionamento, é necessário impor limites e identificá-los e expressá-los o mais breve possível. Numa relação conflituosa, nós não podemos deixar aquele conflito crescer. No momento que ele se inicia, nós já temos que falar, espera aí, não é bem assim. Até aqui eu aceitei, agora eu não vou ouvir mais. Só um momento que agora não dá para a gente conversar. Espera aquela pessoa se acalmar. Sai de perto. Muda de assunto. E entenda em Deus o que é que Deus está querendo de você ali. Amém. Deus nos corrige. E se queremos ser a sua imagem e semelhança, também temos que corrigir em amor nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos, parentes e todos à nossa volta, com muita sabedoria e tato, claro. Saber reconhecer a situação que merece de correção é muito importante. Cristo faria isso com você? Essa situação é bíblica? Eu responder dessa forma é bíblico? Ser passivo faz com que você contribua para a continuidade daquele pecado do outro. Você não dando um basta, não impondo limite ali, você também está sendo cúmplice daquele pecado. Você está
compartilhando daquele erro. Não tomar atitudes com confusão. Confusão não é de Deus. Em Colossenses 3,15, diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. No momento de se agir, nós temos que ter a paz de Deus no nosso coração. Se nós ficarmos nervosos e sentirmos que estamos exaltados, não é o momento de agir. Não é o momento ali de entrar na briga. Tem um evento, uma notícia que surgiu aí nos últimos tempos, que é um ato de cumplicidade no pecado e que tem abalado a todos nós, principalmente as mães, que é o caso do casal do Rio de Janeiro, onde o vereador lá matou a criança de 4 anos. Vamos considerar que a mãe daquele menino foi seduzida pelas ofertas do mundo, pelo belo homem, pelo dinheiro, pelo poder. E ela fechou os olhos para o que estava acontecendo na sua volta, dentro da sua própria casa. Ou talvez uma submissão por esperar de Deus alguma coisa e ela não tomou uma atitude quando deveria. Ali, ela hoje está sendo punida e condenada como cúmplice do assassinato do próprio filho. Nós temos que saber agir e tomar a atitude correta. Não sabemos a realidade do que aconteceu ali, mas serve de alerta para que todas nós possamos enxergar que existe um limite que nós temos que impor. Não podemos deixar as coisas fluírem, irem acontecendo e achar que tudo é normal, que é só uma fase, que isso vai passar. Nós temos que ter a sabedoria de Deus para saber identificar quando nós temos que agir. Quando a gente vê algo errado, nós não podemos compactuar com aquilo. Não podemos fechar os olhos. Aquela mãe talvez tenha esperado tempo demais para agir. Talvez tenha ficado perdida no que deveria fazer para não romper o relacionamento encantado que ela viu, do príncipe encantado, montado num cavalo branco, cheio de luxo. Né? Eu vi uma frase dela, um comentário que veio na mídia, dizendo que ele era tudo que toda mulher queria ter. Bonito, rico, cheio de poder, vereador, né? Mandava em tudo, médico. Quem não queria? Mas olha o que ela ganhou. Hoje está presa pela morte do próprio filho. Erro que muitas mulheres cometem, de achar que tudo é normal. Foi só dessa vez. Não foi tão grave assim. É culpa minha que, se eu fizer o que ele diz, né, as coisas vão se acertar, não vai acontecer de novo, tudo vai melhorar. Quantas mulheres passam pelo mesmo problema? Quantas crianças estamos vendo sofrendo dessa forma? Ou em sofrimentos psicológicos? Crianças, mulheres, empregados com seus patrões,
que estão muitas vezes oprimindo aquele empregado, explorando. Quantas situações são essas em que nós não colocamos o limite, onde nós não conseguimos enxergar o limite? Quantas mulheres sofrem caladas com diversos tipos de agressões? Hoje, muito falado do tal do relacionamento abusivo. Quantos homens também sofrem assim? Seja no relacionamento conjugal, no ambiente de trabalho, ou até em amizades que sugam aquele amigo por ele ser bonzinho demais ou bonzinha demais. O fato de não confrontar o agressor, aquela pessoa, em Deus, evita que ela enxergue seus erros e seja transformada. Isso tudo por não sabermos reconhecer o nosso papel em Deus para mudar aquela situação. Você, nós, podemos estar prejudicando aquela pessoa quando nós não impomos o limite e deixando alguém muito feliz por estar nos deixando infelizes, né? Nós estamos deixando o capeta feliz, porque nós estamos alimentando o erro. Nós estamos nos tornando infelizes e nós estamos alimentando o pecado daquele agressor, daquela pessoa. Ela não consegue enxergar o pecado dela, porque muitas vezes não foi criada num ambiente propício, não foi ensinada o que é certo e o que é errado, muitas vezes está envolvida e seduzida por uma situação, seja de poder, seja de domínio, seja de liderança, de comando da casa, como o marido, e ele não enxerga a situação como deveria. E se você não impõe o limite, ele passa a não enxergar, passa a não saber até onde ele tem que ir, até onde ele pode ir. E ele avança, e vai avançando. E você, por não agir, está contribuindo com isso. Não podemos permitir a continuidade do conflito. Não permita que essa pessoa continue cega diante da verdade de Cristo. Nós temos que ser usadas para edificar aquela pessoa, o nosso lar, aquela situação, aquele círculo de amizade, ensinando com exemplos e com palavras, com atos de amor, como Cristo faria. E isso é uma forma de praticar o ID do Senhor. Nós, praticando sermos a imagem e semelhança de Cristo, nós estamos evangelizando. Nós estamos demonstrando que nós vivemos em amor. E quando a pessoa enxergar em nós o amor de Cristo, ela vai estar sendo evangelizada. Ela vai querer aquilo também para a vida dela. Deus corrige a quem ama e demonstra também os limites. Tem uma passagem bíblica onde Paulo demonstra os limites e o pecador é corrigido. Está lá em 1 Coríntios 5.
Vou ler aqui. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo está aqui citando exatamente que o pessoal as pessoas da igreja de Corinto não estavam nem entristecidos por ter tirado aquela pessoa que estava praticando pecado do meio da igreja. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós, eu e meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás, para a sua destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo entregou o pecador a Satanás. Ele ali colocou o limite. Chega de ter pecador no meio de nós. Entregue ele a Satanás, porque se ele não quer se corrigir, quem somos nós? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós não vamos receber a bênção de Cristo, que morreu na cruz por nós, para nos salvar, deixando aquele pecador ali levedando a nossa massa, levedando a nossa salvação. Como eu disse lá no versículo anterior, estamos nas rodas eles ali estavam na roda dos escarnecedores. Estava ali junto com o pecador, convivendo e deixando ele ali na convivência. Por isso, não façamos a festa com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com que se prostituem. Ó Paulo dizendo, não vos associeis com o pecador. Isto não quer dizer absolutamente que os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque estão vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Quer dizer o quê? Se você vive num lar cristão, ou se aquele ambiente são de cristãos, aquela pessoa tem que ser impostos limites a ela. Ela tem que ser tratada. Então, nós, como cristãos, não podemos permitir que aquele pecado se perpetue. Não podemos simplesmente orar calada e aceitar. Nós temos que impor, sim, os limites. Nós temos que demonstrar. Se nós temos que impor os limites com os ímpios, ainda mais com os cristãos. E aqui Paulo corrige a igreja por não ter agido como deveria com o pecador. Demonstra os limites e impõe uma punição. Mas em 2 Coríntios, Paulo revela que o pecador reconheceu o seu erro e se corrigiu.
Aqui ele já demonstra a ação do pecador, né? Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, mas com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas que para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para que vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhes ao tal esta repreensão, feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasia tristeza. Por isso, vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, Paulo corrigiu, aplicou a punição, mas com a tristeza do pecador que reconheceu o seu erro, ele disse: confirmeis para com ele o vosso amor. Então, no momento que nós colocamos os limites, no momento que nós ensinamos em amor, demonstramos em amor, aquela pessoa reconhece o seu erro, é capaz de reconhecer o seu erro, porque nós estamos corrigindo em amor, e aí é possível dela se arrepender. Com essa demonstração de Paulo, nós podemos entender que não podemos ser passivos diante do pecado. Nós temos que corrigir. E assim também com os nossos filhos, com os nossos amigos, com o nosso ambiente da igreja. Nós temos que agir em amor como Cristo. E como um último tópico, eu queria abordar sobre esses relacionamentos, sobre esses conflitos todos. Nós temos que plantar a nossa semente. Nós temos que demonstrar com nosso testemunho o que é ser cristão de fato. E essa semente nós plantamos também dentro do nosso lar. No ambiente que nós estamos à nossa volta, no ambiente de trabalho, por onde quer que a gente vá. Nós temos que ser exemplos, nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo. E nesse papel, nós mulheres, muitas que são e que serão mães, nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. Nós temos que criar os nossos filhos não para ser o homem das cavernas, a mulher de antigamente, que fechava os olhos para tudo. Nós temos que ensiná-los a ser como Cristo, a saber tomar atitude em Deus. Atitude que Cristo nos ensina. Em Provérbio 22:6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O provérbio é claro. No caminho, não é o caminho. Nós temos que estar no caminho. Se nós não estivermos no caminho, aquela criança não vai saber em quem se espelhar. Ela vai se espelhar nas suas atitudes. Se as suas atitudes forem erradas, ela vai repeti-las. Como seus filhos enxergam você? Você é uma boa esposa? É uma boa funcionária? É uma boa amiga?
É uma boa serva de Deus? É uma boa cristã? Está sendo referência para seu filho ou filha? Seu marido está sendo uma boa referência de cristão para o seu filho? O que ele vai ser no futuro depende dos nossos exemplos. Que tipo de filhos nós queremos deixar para as novas gerações? Que tipo de marido, amigo, empregado, servo de Deus nosso filho vai ser? Ou nossa filha vai ser? Você quer que ele seja um chefe que só manda? Um marido que só manda? Um amigo que só sabe usar quando lhe convém os seus amigos? Ou você quer que ele seja um líder, aquele que anda junto, aquele marido companheiro que está ali para tudo com a esposa, aquele amigo para todas as horas que ajuda os seus amigos no momento que eles precisam, aquele empregado que sabe apoiar, que é leal ao chefe, aquele servo de Deus valoroso, que não vai se desviar dos caminhos do Senhor. O papel da mulher é educar os filhos. Estamos ensinando nossos filhos a serem homens e mulheres de Deus. Na teoria ou na prática? É uma pergunta que eu quero que todas se façam. Nós estamos ensinando aos nossos sobrinhos, aos nossos filhos, na teoria ou na prática? Estamos fazendo o mesmo que as gerações anteriores? Ou estamos criando pessoas melhores? Homens de Deus, mulheres de Deus que sabem agir em amor, dentro de casa com seus pais, que obedecem à liderança dos seus pais, que ajudam nas tarefas. O menino que sabe valorizar o papel da mulher, da mãe, da tia, da irmã. Ou são servidos o tempo todo porque são crianças? Estamos ensinando eles desde pequenos? Sabia que é desde pequeno que nós devemos ensiná-los a arrumar os seus brinquedos no quarto, a cumprir pequenas tarefas conforme a sua idade? Estamos criando mulheres virtuosas que sabem reconhecer o seu papel no lar, que sabem reconhecer um homem de Deus para serem seus futuros maridos, que vão saber lidar com as adversidades de relacionamentos, com amigos, na escola, no trabalho, no casamento, agindo como Cristo? Nós temos que ensinar os pequeninos a como agir com seus coleguinhas da escola, nos conflitos com os coleguinhas, no respeito às professoras, no respeito dentro de casa. Nós temos que saber impor os limites. Não precisamos castigá-los fisicamente, mas temos que ter a sabedoria de impor os limites. Saber como impô-los. Nós ensinamos os nossos filhos sendo exemplo para eles. Outro dia eu vi um relato de uma psicóloga
que também é cristã, falando de casos onde jovens drogados foram responder a um questionário, jovens viciados em drogas, onde eles relataram onde a principal atitude que eles tiveram de começar a usar drogas é que eles não tinham uma função dentro do lar. Eles não tinham uma tarefa e eles não eram importantes dentro do lar. E, por causa disso, não importava se eles estavam usando, se eles estavam presentes, se eles iam fazer a tarefa ou não, porque, no final do dia, a louça estaria lavada, a cama estaria arrumada, as tarefas estariam feitas porque alguém iria fazer por eles. Eles não tinham função. Eles não tinham importância dentro daquele lar, eles não tinham um papel. Então, não importava se eles estavam ali ou não, não fazia diferença. Então, eles acabaram começando a fugir para esse ambiente de amizades, de drogas, né? Porque em casa não fazia diferença. Então, nós temos que saber educar os nossos filhos, impor os limites, impor as tarefas, mostrar o papel deles dentro do lar, mostrar com exemplos o que é ser uma mulher virtuosa, o que é ser um líder, um pai, um sacerdote dentro do lar. E muitas vezes nós, mulheres, temos que também ajudar o nosso marido a demonstrar isso. Porque nós edificamos o lar dessa forma, também apontando os erros do nosso marido em separado e não na vista dos filhos, apontando para eles onde eles podiam melhorar, onde eles podiam corrigir o filho de uma outra forma. Muitas mulheres não têm a liberdade de falar abertamente com seu cônjuge, mas pode fazer isso sutilmente. Ore para Deus te dar a sabedoria de como agir nesse momento, de como levar aquela questão ao marido. Muitas vezes não é naquele momento do atrito, do conflito, é depois, de uma forma sutil. Bem que você poderia ter feito tal coisa, né? Outro dia eu vi uma outra pessoa fazendo assim, assim, assim com o filho dela. Será que se você fizesse dessa forma, não seria melhor? Muitas vezes nós temos que se fazer de tola para ganhar o tolo, né? E isso é bíblico, né? Nós temos que agir, falar com aquela pessoa, seja o cônjuge, seja num ambiente de trabalho, seja com um amigo, de uma forma com que nós apontemos a solução para aquela pessoa, sem demonstrar que nós é que estamos certos, sem demonstrar que nós é que temos a solução. Nós temos que dar tudo mastigado para que ele só bote no forno o bolo para assar. Isso é ter a sabedoria de Deus. É saber agir da forma correta, em amor, com paciência, né? Para que Deus haja em nós e leve aquela pessoa a acertar. Então, amadas, é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje, para que nós possamos ter sabedoria em Deus, no agir, saber o momento de agir, orar e viver em Deus e não esperar de Deus
para que a gente saiba o momento correto de agir, a forma correta de agir, mas não deixar para Deus fazer por nós o que nos cabe, o que Deus quer que nós façamos. Porque se fosse para Deus fazer tudo, Ele não mandava nós para praticarmos o ID, para pregar, para evangelizar. Se fosse para Ele fazer tudo, não precisava de nós aqui. Ele já mandava todo mundo perfeito. Então, temos que saber reconhecer o nosso papel. Amém? E que Deus tenha falado aos corações de vocês, que essa mensagem tenha levado sabedoria e entendimento no que Deus quer para nós. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.